Olá, eu sou a Cláudia Monteiro, jornalista da reitoria do IFCE, e hoje vamos falar de dignidade menstrual. Você já ouviu falar da pobreza menstrual? Sabe como isso atrapalha a vida das meninas, das mulheres e até mesmo dos homens trans? Para responder essas e outras perguntas, estamos recebendo aqui no nosso programa IFCE no Ar a professora Stephanie Menezes Pereira, do campus de Paracuru, que está representando os coletivos que formam a rede de articulação feminista do IFCE. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Obrigada. Primeiro, professora, eu queria saber o que é pobreza menstrual, de onde é que surgiu esse conceito, por que é tão importante lutar contra a pobreza menstrual? Bem, a pobreza menstrual no Brasil, né, foi realizado um relatório com o mesmo título, né, Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdade e Violações de Direitos, da Organização das Nações Unidas, a ONU, e de acordo com esse relatório, a pobreza menstrual é um conceito que reúne em duas palavras um fenômeno muito complexo, trans e multidimensional. E esse fenômeno ele é vivenciado por meninas e mulheres devido à falta de acesso a recursos, infraestrutura e também informações, né, e conhecimento, para que essas tenham plena capacidade de cuidar da sua própria menstruação. Então, imaginemos a seguinte situação. Uma mulher está menstruada e ela não tem acesso a produtos básicos de higiene menstrual. Então, o que podemos fazer, né? O que se pode fazer? Agora, imaginem ter que lidar com essa situação toda vez que for menstruar, ou seja, mensalmente. Então, infelizmente, essa é a realidade de milhares de meninas e mulheres, né, ao redor do mundo. E direitos básicos, como o acesso a esses produtos menstruais, como, por exemplo, água encanada, banheiro com privacidade, absorventes, coletores menstruais, calcinhas menstruais, entre outros, são ainda considerados itens de luxo em muitos países, inclusive o nosso, Brasil. Então, até mesmo a questão do conhecimento sobre o corpo, né, ainda está muito longe. Então, assim, meninas e mulheres, elas deixam de frequentar a escola, a universidade, entre outros espaços, porque elas necessitam lidar com o estigma da menstruação, e muitas ainda colocam a saúde de risco, né, recorrendo a soluções improvisadas, como, por exemplo, retalhos de panos, jornais, papel higiênico e até mesmo miolo de pão durante esse período. E, assim, é recorrente também, né, o total desconhecimento do assunto, como eu falei anteriormente, né, ou quando existe algum conhecimento, né, a percepção de que esse é um problema ainda distante da realidade brasileira. Então, no imaginário social, a pobreza menstrual atinge apenas os países pobres ou mais díspares, né, em termos de desigualdade de gênero que o Brasil. Já no cenário brasileiro, eventualmente a gente lembra da situação de mulheres em privação de liberdade, e bem como não observamos, por exemplo, a situação de meninas e mulheres brasileiras que vivem ainda em condições de pobreza e vulnerabilidade, mesmo nas grandes metrópoles. A gente sabe que a menstruação é vista como um tabu ainda, né? Até mesmo em alguns países considerados desenvolvidos, né? Falar de menstruação, que é uma coisa natural para metade da espécie humana, né? Mas ainda assim é uma coisa fora do comum, né? E você acha que falar disso, da menstruação, é também falar sobre gênero, sobre feminismo, sobre sexualidade? Com certeza, né? Somando essas informações que eu trouxe anteriormente, né, e ao cenário machista que o Brasil possui, nós mulheres ainda precisamos enfrentar esse tabu que a menstruação ainda carrega na nossa sociedade, né, que se dissemina justamente pela falta de informação, com comentários maldosos, pela vergonha. E outro exemplo clássico é acusar as mulheres que emitem alguma opinião mais contundente de estar, por exemplo, na atenção pré-menstrual, que é a TPM, que também é uma forma clara de discriminação. Então, muitas das vezes que as mulheres são mais rígidas, né, ou intolerantes em relação a algum ponto de vista, elas são acusadas de estarem na TPM, como se as suas críticas, né, o seu ponto de vista crítico não fossem legítimos, né, mas emitidos apenas por uma mera questão de descontrole hormonal. Então, entre outros estigmas culturais, como o de que a menstruação é suja, impura, etc., contribuem para tornar, né, a vida de meninas e mulheres ainda mais difícil. Então, assim, para se ter uma ideia, a menstruação ela ainda é encarada por muitas pessoas como uma doença de mulher, né, conforme ocorre em algumas culturas, né, em que as mulheres chegam a ficar isoladas, pois acredita-se que no período menstrual elas estão amaldiçoadas, e tal situação é descrita no documentário curta-metragem ganhador do Oscar, em 2019, né, intitulado Observando o Tabu. Mas a menstruação é, na verdade, parte normal da vida da maioria das meninas e mulheres, né, e por isso deve ser tratada com normalidade. No único dia, né, por exemplo, centenas de milhões de mulheres estão menstruando, né, mas a menstruação ainda continua sendo motivo de vergonha e objeto de desinformação.
Em algumas culturas, essa discriminação é institucionalizada, sendo que as mulheres não devem falar sobre o assunto, devem ser mantidas longe da vida social, né? Em outras, a discriminação é ainda mais velada, mas ainda existe, né, em forma de uma série de constrangimentos que são impostos, né, às meninas e mulheres. Então, desse modo, falar sobre a pobreza menstrual abarca, sim, a questão de gênero e faz parte da luta feminista porque levanta, né, o debate sobre o aprimoramento, sobre a ampliação dos direitos das mulheres na sociedade. E a menstruação, como você disse, é uma condição natural que deve ser seriamente encarada pelo poder público. Então, é urgente, né, que nós temos que ter discussões e meios para garantir a saúde menstrual, como, por exemplo, a construção de políticas públicas eficazes, como a distribuição gratuita e contínua de absorventes, né, entre outros materiais, e uma educação abrangente também sobre o conhecimento do próprio corpo e a respeito também do corpo do outro. Uhum. A questão da pobreza menstrual também foi estudada pela ONU, né? Qual foi a conclusão e quais são as recomendações desses estudos? Sim, né, no dia 28 de maio desse ano, que é justamente o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, né, a ONU e o Fundo Emergencial Internacional das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, lançaram um relatório intitulado Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdade e Violações de Direitos, né, como eu falei primeiramente, e esse relatório, ele traça um panorama da realidade menstrual, né, vivida pelas meninas e mulheres brasileiras. Então, de acordo com esse relatório, 713 mil meninas, né, ainda vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio, e faltam também mais de 4 milhões de itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Então, o relatório concluiu que a ausência de condições sanitárias mínimas para que essas meninas e mulheres possam gerenciar sua menstruação é uma violação de direitos e uma condição que ainda distancia muito, né, o nosso país do alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, esse relatório, na verdade, ele demonstra a negligência e a falta de acesso, né, a direitos. Então, uma curiosidade também sobre a data, né, de 28 de maio, como eu disse, é o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, é que essa data foi escolhida justamente por simbolizar o ciclo menstrual, né, 28. É a média de dias que nós ficamos menstruadas, e o mês 5 foi escolhido pela média de dias, né, que ficamos menstruadas. É isso aí. Houve uma antropóloga, né, a Miriam Goldenberg, que disse que a pobreza menstrual representa mais que a carência de materiais básicos de higiene, né, como você falou aí. E é um absurdo isso, e é impressionante e lamentável que quase a metade dos estudantes nunca falaram sobre isso na escola, né? É nesse sentido que a rede de articulação feminista do IFCE vai trabalhar inicialmente, vai começar por aí? Isso mesmo, né? A rede de articulação feminista do IFCE, que é composta por alguns grupos, que eu vou pedir licença aqui para citar, né? É, na verdade, o resultado de iniciativas concretas, né, que já foram desenvolvidas no âmbito institucional nos últimos tempos, né? Então, fazem parte, né, dessa rede o Grupo de Estudo Gênero e Diversidade na Escola, o GDE Campus Crato, o Projeto de Combate às Desigualdades de Gênero e Estudos Feministas do Campus Juazeiro do Norte, o Projeto NEPEGS, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade do Campus Paracuru, o Grupo de Estudos Marielle Franco, do Campus Crateús, e o Projeto Coletivo Feminista As Sertanistas, do Campus Quixadá, e, por último, né, o Grupo de Estudos Costurando Vozes, do Campus Cedro. E aí, na verdade, essa rede, ela surgiu, né, com o intuito de desenvolver alguns projetos, pesquisas, né, entre outros, e a gente vai estar desenvolvendo uma série de articulações, mas a gente escolheu, na verdade, a primeira ação, né, a pobreza menstrual, como a primeira temática a ser trabalhada de forma conjunta, né, por essa organização de mulheres, né, que já existe no IFCE, justamente para romper com esses tabus sobre a menstruação e também para contribuir com a promoção da dignidade menstrual, né? Não somente por meio da entrega de absorventes às pessoas que menstruam, mas também por meio do conhecimento, porque nós acreditamos no empoderamento, né, através da educação. Então, como eu disse, vão ser realizadas diversas ações, como lives e cards informativos, entre outras. Mas em tempos sombrios, né, cuja nossa democracia é insistentemente atacada por projetos conservadores, né, baseados em factoides, a educação ela é lançada como uma possível ferramenta, né, de libertação dessas consequências perversas, das opressões sofridas pelos grupos historicamente subalternizados. Então, a relevância, né, desse projeto, ele se funda urgente na necessidade de desconstrução e combate, né, dessas opressões de violência, de preconceito, desigualdade, né, que são submetidas ao gênero não hegemônico. Então,
negligenciar a pobreza menstrual é também contribuir para a continuidade desses problemas, né, que são evitáveis, mas também são decorrentes da falta de manejo adequado da menstruação. Então, problemas, por exemplo, esses que seriam facilmente prevenidos com os devidos investimentos em infraestrutura, acesso a produtos menstruais e também ao próprio conhecimento. Então, além disso, quando evidenciada, né, desde a infância, a pobreza menstrual ela pode resultar em sofrimentos emocionais, né, que dificultam o desenvolvimento de uma mulher adulta, né, com seus potenciais plenamente explorados. Então, esse tema, né, ele deve ser amplamente debatido, em especial numa instituição de educação, né, pelos segmentos sociais responsáveis também pela formação dos indivíduos. Então, esse projeto ele vai reconhecer que o espaço escolar representa uma importante agência formativa para a sociedade, então, devendo esse reagir à vida, né, preparando os sujeitos para além dos desenvolvimentos, né, de atividades laborais. Stephanie, logo no início, na primeira resposta, você falou e mencionou calcinhas menstruais, coletores menstruais, né, como opções de produtos utilizáveis durante o período menstrual, né? Diferente dos absorventes, esses produtos não são muito conhecidos, né? Fala um pouco sobre eles, o que esses produtos são, eles são mais caros, são mais baratos, qual é a diferença entre eles? Hoje em dia existe uma gama, né, variada de produtos adequados para a higiene menstrual, não somente os absorventes, né, então a gente pode citar, para além dos tradicionais absorventes descartáveis, que são os mais conhecidos, também os coletores menstruais reutilizáveis, as calcinhas menstruais, né, e até os absorventes de tecidos reutilizáveis. Então, todas essas opções, apesar de elas serem, né, um pouco mais caras na hora da aquisição, elas são produtos adequados à higiene menstrual e também são alternativas mais viáveis e sustentáveis, né, tanto do ponto de vista de preservação do meio ambiente, né, uma vez que são produtos reutilizáveis. Então, financeiramente falando, né, porque as mulheres que podem adquirir tais produtos, elas acabam evitando gastos mensais com absorventes descartáveis todos os meses, né, durante vários anos. Né, e assim também há todo um silenciamento, né, e vários tabus que envolvem o ciclo menstrual. Então, essas são informações que, na verdade, não circulam facilmente nos meios de comunicação, nem na própria escola, né? Então, Você acha, Stephanie, que, assim, a divulgação das informações sobre os coletores, sobre esses meios que não são descartáveis, né? Isso vai fazer com que as nossas estudantes procurem mais informações, procurem acesso à saúde, procurem enfermeiros, médicos, que possam dar um esclarecimento maior. Isso daí também pode impactar na questão das relações sexuais, do empoderamento feminino? Com certeza, né? Todo conhecimento é bem-vindo, né? Principalmente para nós mulheres, né? Em que há toda, como eu disse, uma rede, né? De tabus que envolvem essas questões. Então, todo conhecimento, né? Seja ele advindo, né? De profissionais da saúde, ou por meio de cards informativos, pelo meio da própria rede educacional, né? É bem-vindo para que as mulheres possam ter, né? Outras opções, né? Para além do absorvente descartável. Né? Então, por exemplo, a questão também das mulheres, né, não terem acesso, como eu falei, água e sabão para a sua higiene, né? Quem dirá um produto mais barato, como, por exemplo, absorvente descartável, quem dirá ainda, né, por outros produtos que são considerados mais caros, né, mas que acabam sendo mais baratos a longo prazo. Exato. Vamos aqui voltar para o IFCE. Em 2017, o IFCE criou o Plano Estratégico Institucional para a Permanência e Êxito dos Estudantes, né? E, na época, ninguém lembrou que a pobreza menstrual é uma forte causa da evasão escolar, como você já falou, né? Por que a pobreza menstrual não foi citada na época? Bem, como eu falei inicialmente, a pobreza menstrual, ela reúne, né, duas palavras num fenômeno complexo. Então, as dificuldades, né, que atingem as pessoas que menstruam, elas são tão antigas, né, porém a abertura para se debater a questão, né, e principalmente traçar estratégias de enfrentamento e também a busca de possíveis soluções para essa questão, né, ou seja, para a pobreza menstrual, na verdade, um enfrentamento, né, uma realidade brasileira e também do mundo. Então, nós acreditamos, talvez, que o provável motivo, né, para a pobreza menstrual não ter sido citada, né, como uma possível causa de evasão escolar, talvez se deu devido ao tabu, né, de falar abertamente sobre a menstruação, não somente na escola, né, mas na sociedade como um todo. Então, pensando dessa forma, desenvolver ações educativas que ampliem esses conhecimentos sobre a temática, né, se tornam imprescindíveis, né, como eu falei anteriormente, principalmente, né, numa instituição educacional. Pois é, agora o IFCE está prestes a entregar absorventes, né, para a sua comunidade acadêmica, isso deve acontecer nas próximas semanas,
Então, você acha que isso significa uma evolução, um amadurecimento do IFCE nesse combate à evasão escolar? Com certeza, né? O tempo vai passando, as nossas instituições, né, vão ficando mais atualizadas, vão adquirindo mais conhecimento, e com certeza é uma evolução, né? Uma instituição de educação grande como a nossa, né, tratar dessa temática é, sim, muito importante, né, e demonstrar a evolução que a gente tem, né, com esse tema ao longo dos anos. É isso aí, a nossa entrevista está chegando ao fim. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Stephanie? Eu queria agradecer, né, e queria dizer para o pessoal que logo mais vão estar saindo os cards, né, informativos sobre a pobreza menstrual, que é a nossa primeira ação da Rede de Articulação Feminista, e logo mais a gente vai estar divulgando também as lives, então fiquem de olho aí no nosso projeto, vai ser muito legal. É isso aí, muito obrigada, agradecemos a participação da professora Stephanie Menezes Pereira, do campus de Paracuru. Ela veio aqui ao programa IFCE representar os coletivos que formam a Rede de Articulação Feminista, e falou com a gente sobre dignidade menstrual. A gente agradece de novo, mais uma vez, e o programa volta na próxima quinta-feira, às 14 horas. Até lá!